A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É muito bom ter você aqui, é uma alegria, é um privilégio para mim. Eu quero te fazer uma pergunta no nosso programa de hoje. Você é uma pessoa de palavra? Você é alguém que cumpre os seus compromissos? Outro dia eu estava vendo um estrangeiro dizer uma coisa muito interessante sobre um costume de nós brasileiros. Ele disse que às vezes nós dizemos que vamos a um determinado lugar, assumimos um compromisso de irmos a algum lugar, por exemplo, mas já sabendo que nós não iremos. O que é que você pensa disso? Como é que você lida com os seus contratos, as suas relações de trabalho? Você cumpre o seu horário? Você é inclinado a dizer a verdade sempre? Então, é sobre isso que nós gostaríamos de falar hoje. Continuando a nossa série sobre o Sermão do Monte pregado por Jesus, nós vamos ver o que Jesus fala sobre o juramento. Será que jurar a bandeira é pecado? Será que fazer o juramento de Hipócrates, que os médicos fazem, é pecado? Será que é isso mesmo que Jesus quer condenar quando ele fala sobre não jureis? É o que nós vamos estar vendo hoje, daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, como eu disse, é uma alegria ter você aqui. E o meu desafio para você é que você pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, porque nós vamos usá-la no estudo da Palavra de Deus hoje. Mas antes de nós abrirmos a Palavra de Deus, antes de nós irmos para a leitura e a explicação do texto bíblico, quero desafiar o seu coração a compartilhar esse vídeo. Você já aí compartilhou com os seus contatos do WhatsApp ou até mesmo naquele grupo lá das suas redes sociais, grupo de Facebook, enfim, compartilhe, é muito importante para que mais pessoas saibam o que nós estamos aqui falando a respeito da palavra de Deus, tá bom? Então, faça esse exercício, é muito importante, seja você um missionário virtual, mandando essa mensagem aí para os seus amigos, no grupo da sua igreja, é sempre importante. Agora pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia porque nós vamos ler um texto bíblico, seguindo, como eu disse, a nossa caminhada aqui pelo Sermão de Jesus, Mateus capítulo 5, verso 33 ao verso 37. Mateus 5, 33 a 37. Diz assim o texto bíblico: Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. É importante nós notarmos esse texto que Jesus está tratando aqui. Quero relembrar você. Jesus aqui está fazendo um contraste entre aquilo que a tradição dos homens entendia da palavra de Deus e entre aquilo que a palavra de Deus realmente havia dito. Ao longo dos séculos, ao longo dos anos, os mestres judaicos, eles começaram a fazer algumas interpretações ou alguns remendos na lei de Deus, torcendo alguns mandamentos para que pudessem, então, viver a vida da maneira como eles achassem um pouco melhor.
Então Jesus está aqui não confrontando a lei. Jesus não está aqui trazendo uma nova lei. Jesus está aqui, ele está exatamente resgatando o verdadeiro significado da vontade de Deus revelada em sua palavra. É por isso que ele diz no verso 33, também ouviste que foi dito aos antigos. Jesus está afirmando, vocês ouviram, vocês foram ensinados assim. E o que é que eles haviam aprendido pelos mestres do tempo de Jesus e os seus antecessores? Eles haviam aprendido da seguinte maneira, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Você olha para esse texto e você pensa, qual é o problema disso que Jesus acabou de citar? Porque Jesus não concorda com o que está aqui. Ele está citando o ensino dos anciãos e ele vai no verso 34 dizer, eu, porém, vos digo. Então ele está contrastando um ensino que era comum, era corrente, com aquilo que ele interpretava, com aquilo que ele mesmo dizia. Então ele vai dizer, olha, vocês aprenderam assim, não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. E qual é o problema disso daqui? O problema aqui está nas entrelinhas. Porque se tivesse escrito não jurarás falso, ótimo, esse é o princípio bíblico. Não jurar falso é o mesmo que não mentir, ou tem esse mesmo peso. Só que quando eles dizem assim, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos, aqui é um meio de escapar do compromisso, da responsabilidade, da palavra dada. Vou dar um exemplo para você. Você lembra que Jesus faz uma crítica aos escribas e fariseus? Porque eles diziam, por exemplo, sobre o princípio do Corban. Ou seja, quando alguém, por exemplo, tivesse uma casa e essa pessoa podia dedicar essa casa ao Senhor, ela poderia dizer, esta casa é Corban ao Senhor. Ou seja, essa casa é dedicada ao Senhor. Só que esse Corban funcionava assim, a pessoa dedicava a casa, mas ela podia fazer uso e fruto dessa casa. Então, por exemplo, quando os pais ficavam velhos e precisavam morar com esse filho, ele diria assim, poxa vida, pai, eu gostaria muito de te ajudar, mas sabe como é que é, né? Minha casa é Corban, ela é dedicada ao Senhor, então só eu posso morar lá. Mas ele tinha se esquecido que ele havia feito um pacto, havia uma responsabilidade sobre ele de cuidar dos seus pais. Então havia um juramento, havia uma palavra, havia um princípio, uma responsabilidade firmada, e ele usava um juramento ao Senhor, que ele tinha jurado que aquela casa pertencia ao Senhor, para fugir da sua responsabilidade. Isso aqui que Jesus está condenando, é esse princípio aqui que Jesus está condenando. Ok? Vamos seguir comigo. Então, Jesus vai dizer, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. E aqui a gente é levado a pensar, olha, a Bíblia proíbe jurar, Jesus proibiu jurar. Mas será mesmo que Jesus está proibindo jurar? Você que tem mais de 18 anos, que já se alistou no exército e já teve que ir lá fazer o juramento da bandeira, talvez você tenha ficado com aquele sentimento, puxa, pequei, ou não vou jurar bandeira porque isso é pecado. Não é disso que Jesus está tratando aqui. Não há problema com relação a isso. Você pode ir lá jurar bandeira, sem problema nenhum, não há pecado nisso. Os médicos também, quando eles são diplomados, quando eles encerram ali os seus estudos, completam os seus estudos, há uma tradição na medicina de fazer o juramento de Hipócrates, que é um juramento de defender a vida, né? E não há pecado nisso, não há problema com relação a isso. Não é disso que Jesus está tratando aqui. Jesus aqui está falando da mania das pessoas de ficarem jurando por qualquer coisa, por qualquer motivo, sendo que no fim elas não têm a intenção de cumprir com a sua palavra. Era isso que estava acontecendo no tempo de Jesus. As pessoas juravam por Deus, as pessoas juravam
por Jerusalém. Eles tinham o costume de jurar por tudo. Tipo assim, juro pelo que é mais sagrado. Quando você ouve alguém dizer juro pelo que é mais sagrado, a impressão que você tem é que esse juramento é vazio. Era essa a ideia que existia naquela época. É sobre isso que Jesus está aqui, ele está combatendo. Ele está dizendo, então quando ele diz não jureis, aí ele vai dizer nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Por que nem pelos céus? Porque quando alguém jurava pelos céus, essa pessoa estava dizendo que estava dando a sua palavra, estava assumindo um compromisso e estava chamando Deus como sua testemunha, sendo que ela não tinha já no coração a intenção de cumprir com aquela palavra. É disso que Jesus está tratando. Ou seja, o juramento ficou esvaziado. O juramento perdeu o sentido. Os compromissos que as pessoas assumiam, eles não valiam absolutamente nada. Então, quando um judeu, naquela época, fazia um juramento, era obsoleto, não fazia sentido, não tinha significado, porque eles juravam em nome de Deus, mas não tinham a intenção de cumprir com a palavra que eles estavam ali se comprometendo, com a responsabilidade que estavam se comprometendo. Então, Jesus vai dizer, não jureis de modo nenhum. Não fiquem jurando. Parem com esse negócio de ficar jurando por tudo. Não jurem nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Não jurem nem pela terra, por ser o estrado dos pés de Deus. Não jurem nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, porque eles juravam por essas coisas. Eles juravam. Tipo, eles juravam, eu juro, como Deus está presente em toda a terra, que farei isso e aquilo. Então invocavam o nome de Deus em vão, blasfemando o nome de Deus, chamando Deus como testemunha de algo que eles não tinham a intenção de cumprir. Porque não é uma questão de se a coisa vai acontecer ou não. Ninguém tem condições de dizer se algo vai acontecer ou não. Eu posso fazer um compromisso com você, com sinceridade no meu coração, e esse compromisso não acontecer. Ora, porque pode acontecer 1 milhão de coisas. Mas a questão aqui não era essa. A questão aqui é que eles já juravam, chamando Deus como testemunha, invocando o nome do Senhor, invocando a dignidade de Deus, a presença de Deus, trazendo como certo que iria fazer aquilo que estava se comprometendo, sem ter a intenção de fazer. É sobre isso que Jesus está tratando aqui. É sobre esse tipo de posição, é sobre esse tipo de postura terrível da qual Jesus está tratando. Ele vai continuar dizendo, nem jures pela tua cabeça, porque você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você tem lidado com a sua palavra? Você tem feito compromissos que você sabe que você não tem condições de cumprir? Você tem assumido responsabilidades sabendo que você não tem condição nenhuma de cumprir com isso? É melhor não cumprir, é melhor não fazer. Você deu a sua palavra? Aliás, quanto vale a sua palavra? Porque você precisa entender uma coisa aqui. Meu irmão, nós precisamos entender uma coisa. Para explicar essa coisa melhor para você, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Lá no livro de Êxodo, preste atenção. Êxodo capítulo 20. Um capítulo que todos nós conhecemos muito bem. Um texto absolutamente conhecido, principalmente por todos os promessistas. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler um verso 7. Êxodo capítulo 20, verso 7.
diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse é o terceiro mandamento. O que significa não tomar o nome do Senhor em vão? E o que esse mandamento tem a ver com o juramento? Tem tudo a ver, está tudo conectado. Você precisa entender que Jesus está pregando o Sermão do Monte e ele está dizendo que nós somos cidadãos do reino dele. Ou seja, nós carregamos sobre nós. Você é cristão, você é salvo, meu irmão, em Jesus. Você precisa entender que quando você assume um compromisso, junto com esse compromisso que você assumiu, é colocado o nome de Cristo. Junto com esse compromisso que você assumiu, o nome de Deus é levado. Não tomar o nome de Deus em vão não significa dizer, ai meu Deus, isso não tem nada a ver com não tomar o nome de Deus em vão. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Deus não é tão sensível que quando você diz, ai meu Deus, ele fica ofendido, ou Deus toma um susto porque você o chamou despercebidamente. Não tem nada a ver com isso. Não tomar o nome de Deus em vão tem a ver com o seu testemunho, com a sua postura, com a responsabilidade do fato de que você carrega sobre si o nome de Deus. Quando o povo de Israel andava pelo deserto, eles manifestavam o nome de Deus. Eles eram conhecidos como o povo de Yahvé, o povo do Senhor. Então aquilo que eles faziam, o modo como eles agiam, o modo de vida como eles viviam, refletia no nome de Deus que eles carregavam. Você é a mesma coisa. Quando você assume um compromisso, assume uma responsabilidade, você está fazendo isso atrelado ao nome do Senhor que você carrega. Você já ouviu alguém dizer assim, depois diz que é crente. Já percebeu quanto de escândalo carrega essa expressão? O quanto o nome de Jesus, ele é ridicularizado por essa expressão? Por quê? Porque aquela pessoa, ela professa ser cristã e por causa do seu mau testemunho, muitas vezes, ela arrasta o nome de Jesus na vergonha, no pecado. Isso é um problema. Então, quando Jesus diz, não jureis, nem pelo céu, não precisa, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem por um fio da sua cabeça. Vocês não precisam jurar. Vocês não precisam viver fazendo juramento. Vocês não precisam ficar assumindo um compromisso, jurando por Deus. Não precisa. Não tem necessidade, porque quem faz esse tipo de coisa já faz de forma vazia. Quem faz esse tipo de juramento já tem a intenção de não cumprir a sua palavra. Esse mundo faz assim. Mas os meus discípulos não. Os meus discípulos não precisam viver jurando. Para cá, para lá, em nome de Deus, em nome disso ou daquilo. Não. Então, como que deve agir um discípulo de Jesus? Vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Vamos voltar para Mateus. Mateus capítulo 5, verso 37. Como que devemos agir? Vou repetir. O problema não é fazer o juramento da bandeira, juramento dos médicos, não. Se você for diante de um tribunal e exigirem que você faça o juramento de dizer a verdade, é uma obrigação dizer a verdade. Não há pecado nisso, não há problema nisso, não é disso que Jesus está tratando. Então, como que deve ser a vida do cristão? Como que nós devemos nos posicionar diante de Deus, deste mundo,
em nossas relações como cidadãos do reino dos céus. Jesus vai dizer no verso 37, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. É isso que o cristão deve ser. Assim o cristão deve fazer. Ele não tem necessidade de viver jurando. Ele não tem necessidade de viver invocando a Deus como sua testemunha de que ele vai fazer aquilo que ele está ali acordando em fazer. Não, não. A palavra dele deve bastar. Quando você for colocado diante de uma situação e você tiver a intenção verdadeiramente de cumprir isso, diga sim, com convicção. E isso deve bastar. O seu testemunho de vida é o que deve dar a garantia. A sua nova natureza em Jesus é que deve dar garantia do compromisso que você está assumindo. Sim, eu farei isso. Ou não, eu não farei isso. Não posso assumir esse compromisso. Não posso fazer isso. Meu irmão, minha irmã, você sabia que existe uma quantidade de gente, cristãos, que estão enrolados na vida porque não sabem administrar o seu sim, sim e não, não? Muita gente. Você sabia que a questão de crédito para pastor é uma questão complicada? Porque, infelizmente, na nossa geração, pastor virou um sinônimo de caloteiro. Igreja não consegue crédito. Porque nós vemos os escândalos aí nos jornais muitas vezes. Assumiram compromissos, responsabilidades, assinaram termos e não cumpriram com o compromisso que fizeram. Pais que perderam a moral dos seus filhos porque fizeram um compromisso e não cumpriram o compromisso que fizeram, que eles haviam assumido. Deixa eu lhe dizer uma coisa, principalmente sobre esse detalhe. Você pai, você mãe, você está sendo visto. Você está sendo visto. É aquele clássico exemplo de alguém que chega na sua casa e você manda dizer que você não está em casa. Que palavra é essa? Essa é a pergunta que eu faço. Você tem palavra? Quando você assume uma responsabilidade, um compromisso, as pessoas se sentem seguras, as pessoas pensam, sim, ele vai cumprir, ela vai cumprir a palavra, porque é uma pessoa de caráter, uma pessoa de palavra, sempre cumpre. Você mesmo pode ter essa experiência. Quando alguém chega jurando por tudo e por todos, você percebe, não vai fazer, não vai acontecer. Mas quando alguém tem responsabilidade, compromisso, caráter, carrega o bom nome de Jesus e valoriza com temor o nome de Jesus que carrega sobre si, e essa pessoa diz, sim, estarei lá, farei isso. Se Deus quiser, estarei lá, farei isso. Você se sente seguro. Então é disso que Jesus está falando. Então a pergunta que eu faço para você: você está honrando os compromissos que você já fez? Marido, você tem honrado o compromisso que você fez de amar essa mulher como Cristo amou a igreja? Esposa, você tem honrado o compromisso de amar esse marido? Filhos, vocês têm honrado os seus compromissos com seus pais? Pais, vocês têm honrado os seus compromissos com os filhos? Ei, meu irmão, você que é empregado, você tem honrado o seu compromisso que você fez diante de Deus de ser um bom funcionário? Ou você tem dado desculpas, tem mentido, trapaceado? Ou você tem dito uma coisa e feito outra? Isso não condiz com o caráter do cidadão do reino dos céus. O cidadão do reino dos céus, ele tem uma palavra
sim, sim, não, não. E Jesus, ele vai continuar dizendo, no finalzinho desse texto, ele vai dizer, o que passar disso? O que passar dessa postura de dizer sim ou não, Jesus vai dizer, isso vem do maligno, vem de uma natureza caída, vem de uma natureza, de um coração que ainda não foi regenerado, vem de uma natureza que ainda não foi transformada pelo poder do Evangelho. Percebeu? Então você e eu somos chamados a assumirmos um compromisso com a verdade, com a responsabilidade. Então o seu sim deve ser sim, e o seu não deve ser não. E você deve zelar, deve se esforçar para cumprir a palavra que você deu. E quando não puder cumprir, explique, justifique com a verdade. Se você não tem intenção de cumprir a sua palavra, não assuma o compromisso. Não assuma. Porque você está definitivamente carregando sobre você o nome de Jesus quando você assume um compromisso. Você está ali, você é um cristão. Você é um evangélico. Olha como que esse nome tem soado tão ruim ultimamente, por causa do mau testemunho, por causa de palavras que não têm sido cumpridas. Então nós precisamos assumir o compromisso de dizermos a verdade, de cumprirmos os nossos acordos que nós temos feito. Você deu a sua palavra, cumpra a palavra que você fez. Cumpra. Amém? Eu gostaria de orar juntamente com você em nome de Jesus. Maravilhoso Pai, nós queremos, ó Deus, colocar diante de Ti a nossa vida e nosso coração. Senhor, que nós venhamos assumir com responsabilidade e temor o fato de que carregamos sobre nós o nome santo de Jesus. De que quando nós estamos em um acordo, nós não estamos sozinhos nesse compromisso que estamos assumindo. O Senhor está ali. O seu bom nome está sobre nós. Nós carregamos o seu precioso nome. Ó Deus querido e santo, nos ajude para que nós possamos viver uma vida equilibrada, de responsabilidade, de verdade, testemunhando que o Senhor conduz a nossa vida de forma abençoadora, poderosa, em nome de Jesus. Derrame sua graça sobre as nossas vidas. Nós te pedimos e te suplicamos para que possamos viver, Senhor, uma vida nesse mundo para a sua glória e para o seu louvor. Amém. Querido irmão, irmã, que Deus possa abençoar o seu coração de forma poderosa em nome de Jesus. Fale a verdade. Sempre. Tenha uma palavra só. Seja uma pessoa honrada em nome de Jesus. Quero trazer um desafio para você aqui. Você já é um amigo da missão? Você já faz parte aqui do nosso projeto Amigos da Missão? Quero desafiar você a ser um colaborador desse programa. De toda a estrutura que nós temos aqui, trabalhado para que você possa ter melhor programa, para que você possa ter ferramenta de evangelismo. Então seja um amigo da missão. Quero desafiar você nesse momento sobre isso. Quero desafiar você também a continuar aqui na nossa programação, a assistir agora o programa Conexão Feminina, com a diaconisa Mariluze e as suas convidadas. E quero convidar você para que você esteja aqui na próxima semana, para que nós possamos continuar ouvindo e aprendendo sobre a palavra de Deus. Semana que vem, no mesmo horário, eu quero encontrar você aqui. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Um forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser.